Exatamente, hoje às 19h30, nosso Carlão presente conosco aqui no F62 Debates. Carlão, tendência é que o técnico Daniel Paulista repita a mesma formação. Ele não é de divulgar a escalação, mas não há nenhuma informação ali de bastidor de que ele tenha mudado algo no time. Então a tendência é dele manter a mesma formação que iniciou o campeonato contra o Goiatuba no último domingo. Para você, isso é um ponto positivo para o Goiás nesse jogo lá no Genervino da Fonseca? Ah, com certeza, Jordi. Eu defendi isso aqui na última anteontem e continuo defendendo. Time titular, teste é para fazer agora, né? Time titular, melhor que tiver. Se puder e se der tudo certo, fazer o resultado já no primeiro tempo, como ideal, né? Não estou falando que o time tem que fazer isso, é o ideal, é o melhor cenário que a gente trabalha, né? Fazer o resultado no primeiro tempo, administrar, aí sim vir com os suplentes e, e tentar manter o mesmo ritmo, poupar quem tiver porventura mais cansado. Eu acho que essa é a estratégia que eu adotaria, sim. E você, Ana, como é que você vê essa manutenção na formação do Goiás, né? O técnico Daniel Paulista me parece que vai apostar na sequência. E se ele mantém para hoje, e se o time vai bem, depois ele é praticamente obrigado a manter para o clássico também, né? Porque se ele não vai poupar hoje, não vai ser no clássico que ele vai poupar. Então, como é que você vê esse caminho, provavelmente aí, o caminho escolhido pelo treinador Esmeraldino? Ali eu vejo que ele vai com o time titular, considerado titular, as peças, as melhores peças disponíveis. Eu só estou com dúvidas por ter sido uma viagem, e Catalão sempre é uma viagem mais desgastante. Não sei como que tá o clima lá, se tá chovendo, se não tá, e aí pode acabar pesando o gramado também. E de última hora o Daniel acabar querendo poupar alguns jogadores que ele vê que estão sentiram a pré-temporada. É a única questão que eu faço essa ponderação, mas creio que por coerência ele vai manter o time titular, o time que foi na estreia. Aí talvez por acreditar que é um dos titulares, colocar o GG. É uma ponderação que eu faço, que o GG ganha a vaga, mas não porque foi, né, houve um rodízio ou alguém foi poupado, não, mas porque a vaga seria dele. É as únicas questões que eu observo que o Daniel pode fazer de mudança. O GG também eu acho que era uma possibilidade real, porque eu não sei, né? O Daniel não entrou especificamente nesse tema, mas eu não sei se o GG foi uma escolha, a presença dele no banco de reservas, uma escolha técnica ou uma escolha física para aquele jogo contra a equipe do Goiatuba. Porque se tivesse sido física, é natural que daqui a pouco, na escolha técnica, ele que inclusive entrou e fez um gol, que ele volte ao time, né? Ou que ele apareça no time, já que ele nunca foi titular no Goiás. Mas é uma situação que essa sequência de jogos vai nos contar, e talvez até o próprio Daniel, na entrevista, se procurado, ele fala sobre essa situação do GG, que não começou o Campeonato Goiano como titular, como a gente já esperava. Mas ele é um caminho que eu respeito, acho que se os jogadores têm condições físicas de jogar, ok, tranquilo. O que eu acho é o seguinte, uma coisa que para mim, para o Goiás, tem que ser fato. No clássico contra o Atlético, o Goiás tem que ter o time mais forte possível. No clássico contra o Atlético, que para mim é a prioridade do Goiás nessa semana. Na outra semana vai ser outro jogo, mas nessa semana, para mim, a prioridade é essa. Se fosse um campeonato de pontos corridos, tudo bem. Né? Esse jogo de hoje vale 3 pontos, do outro domingo vale 3, o do outro vale 3, mas não é um campeonato de pontos corridos, que eu defendo, inclusive, para o Campeonato Goiano. Então, o Daniel teria essa oportunidade de tentar fazer uma ou outra situação. Mas o time, eu sou a favor de que o time titular jogue o máximo possível, desde que não traga problemas desnecessários numa primeira fase do Campeonato Goiano. Por exemplo, Gerli, ontem o Vila perdeu 2 jogadores. O Janderson, antes do jogo, estava recebendo uma massagem na coxa. Será que não era o momento de alguém tirar ele ali? Tira ele, põe outro no lugar? Com 2 minutos ele estourou dentro de campo.
Então, às vezes, isso acontece. Então, e a primeira fase do Campeonato Goiano, ela não vale isso, você perder jogador. Porque quando você chegar na fase final, aí você chega tudo de uma vez. Você chega nos mata-matas, chega na Copa do Brasil e no início da Série B. É aí que o seu time tem que estar realmente num bom nível para conseguir terminar bem o Goiano, começar bem a Série B e começar bem também a Copa do Brasil. Sim, Carlão. Então, a gente, essa preocupação aí é nossa, eu até falei anteontem sobre isso. Então, essa preocupação é válida, né? A questão de jogar em Catalão com campo pesado, geralmente, né? E, e a distância, tanto física quanto de tempo para o próximo clássico, é uma preocupação. Se a gente está querendo poupar jogadores, talvez mesclar, é porque é real que o desgaste físico agora, né? Um jogo na quinta-feira, próximo a domingo, seja desgastante. Porque depois acontece de novo, mas não pode reclamar porque já começou com choradeira. Então quer dizer que ninguém vai poder reclamar depois. Então, eu estou falando porque, de modo geral, não de vocês. Mas, mas se tem que poupar para o jogo do Atlético, será que o Atlético fez isso ontem? Jogando Não, até aqui, joga hoje, né? vai fazer isso hoje jogando em Aparecida, quem jogou ontem foi o Vila. O Atlético fez isso, vai fazer isso hoje jogando aqui do lado. A gente tem que fazer esse tipo de comparação, de questionamento. Não, o que eu levo nesse ponto é assim, Carlão, nem é questão do adversário. Eu falo assim, nem preocupação do Goiás com o Atlético. Eu falo o seguinte, é que tem jogos nessa primeira fase que são jogos especiais. Porque essa primeira fase, ela não dá título para ninguém, ela no máximo vai classificar você entre os 8. Na melhor das hipóteses, ela te coloca entre os 8 melhores colocados. O que para o Goiás não é um desafio, né? Vamos dizer assim, não um desafio difícil. Então, eu acho que nesses jogos especiais, o Goiás tem que ter a sua força. O meu temor não é o cara, não é a questão do poupar, é o seguinte, o cara que acabou de sair de uma pré-temporada de 10 dias que o Goiás fez, 11 dias, ele aguenta fazer 3 jogos seguidos, sendo que o último é o mais difícil desses 3, é o mais que mais envolve. Ele dá conta de jogar depois de 12 dias de treino, ele jogar no domingo, jogar na quinta-feira e jogar no domingo de novo, num nível bom, já que o jogo do domingo é o jogo que mais interessa. Essa que é a minha situação. Aguenta? Pode? Pô, ok. Eu não sei se nesse momento, nesse estágio de preparação do Goiás e dos outros times, esses jogadores consigam fazer essa sequência, pelo menos num nível aceitável de rendimento, sabe? Esse que é o ponto. Nem a questão do Goiás jogar um pouco mais longe, até porque daqui em Catalão, em 3 horas, você está lá em Catalão no máximo. Isso é o que você passa no aeroporto aí esperando para chegar nessas conexões do Campeonato Brasileiro da Série B, toda hora você fica 3 horas no aeroporto aí sem nenhum tipo de constrangimento, vamos dizer assim. Então eu acho que o ponto é isso, é o Goiás pensando no próprio Goiás, sabe? Nem é na questão em relação ao Atlético. É se os caras do Goiás aguentam agora, com 12 dias só de pré-temporada, uma sequência de 3 jogos. Você acha que aguenta? Não, aí para isso, cara, hoje em dia, para isso tem números, levantamentos, dados fisiológicos, catapult. O cara usa um GPS no peito, se o cara não estiver bem, tem aquela questão do CK. Se o departamento de fisiologia não der conta de trabalhar e falar assim, esse cara aqui você pode dar uma segurada nele, né? Eu acho que isso aí tem que funcionar. Estando funcionando, é igual eu falei desde o começo, é o ideal, né? Estando funcionando, tem que ir quem tiver melhor. E você, Ana, como é que você vê essa situação? E depois, eu não tenho amizade com o erro ou compromisso em ser ignorante ao ponto de não voltar atrás em algo que eu falei. Antes do campeonato iniciar, eu disse aqui que era radicalmente contra o rodízio, que torcia para que os técnicos não fizessem e mandassem sempre o time titular. Mas eu vi que foi uma opinião ignorante, principalmente depois de ontem. Infelizmente, a pré-temporada
não foi suficiente, fisiologicamente, fisicamente, não tem cabimento um jogador no nível que o futebol está, jogar em períodos tão curtos e tão cedo depois que retornou às atividades. Se os times permanecerem com essa ideia, o risco de lesão é muito maior. Porque, igual o Carlão falou, existe hoje, obviamente, a tecnologia a favor do clube, mas existe também o acaso. Por exemplo, um gramado, um buraco ali, um desnível, e aí, às vezes, o jogador torce o pé, mas como está com a musculatura preparada, ele já está em alto rendimento, com o corpo todo pronto para a temporada, ele não se lesiona, fica tudo bem. Mas como ele acabou de voltar, o corpo ainda está naquele processo de desinflamação, não está 100%, aquela pequena torção gera uma lesão que não aconteceria. Então, são os acasos que a tecnologia ainda não pode cobrir. A partir disso, com o que nós vimos no jogo do Vila ontem, tendo aqui na região um calor excessivo, esse ano está algo fora do comum no estado, porque as chuvas viraram tempestades o tempo todo, não tem mais aquela chuva constante, gostosa, não, é tempestade. Ou então o calor que é de rachar. Isso acaba com qualquer jogador. E fora a pré-temporada. Agora defendo que Vila, Atlético e Goiás, principalmente, que tem um ano cheio, sejam bem burocráticos no decorrer dessa primeira fase. Tá certo. Aqui a galera participando, mandando a sua mensagem. Eu já vou repercutir aqui as mensagens de vocês também. Então, Goiás hoje lá na cidade de Catalão, hoje tem pós-jogo, tá, torcedor do Goiás? A partir das 21h40. 21h40, vai acabar o jogo mais ou menos 21h40, tá? Porque ontem nós marcamos o do Vila 20h40, o jogo acabou, era 22h40, era 22h41. O jogo acabou, já era depois do horário previsto. Mas acabou o jogo ali uns 10 minutinhos, a gente entra no ar, é só o tempo de matar as imagens que a gente precisa fazer. O Juscelino buscou o prêmio dele aí, Carlão? Buscou, e inclusive eu tava na rua e não te mandei a foto dele, mas tá aqui, viu? Tá registrado, buscou, saiu felizão daqui. Obrigado, ele mandou mensagem aqui para nós há pouco, falando que tinha buscado o prêmio. Muito obrigado ao Juscelino e muito obrigado também a Ui, por favor, sempre eu recorro ao Carlão Will aqui. Helsen, Will Helsen. Will Helsen, que é a empresa que está participando conosco aqui no Futebol 62. Falando ainda de Goiás, Carlão, de quem ainda não jogou, de quem ainda não foi titular no Goiás, né? O GG é o cara que carrega sobre ele a maior expectativa? Ou tem alguém assim que você imagina que está no banco de reservas, ou que ainda não estreou, que pode ser um jogador relevante, pode ser um jogador pesado dentro desse Goiás, pelo menos nesse momento inicial da temporada? Não, a expectativa maior é pelo GG, pela bagagem, né? Pela bagagem que tem. Eu, sem dúvida nenhuma, eu espero ver o GG e jogar uma maior minutagem aí, né? Como o pessoal fala. E tem gente que diz que ele pode ser titular nesse time, né? E a gente não descarta isso, até porque o Jean é um garoto ainda, né? Pode tomar essa posição dele aí. Então a gente vê com muita expectativa essa estreia do GG aí como titular. E você, Ana, você vê outro nessa condição dos que ainda não foram titulares, de ser um jogador pesado dentro do elenco do Goiás nesse ano, ou o GG realmente é o cara mais cotado, né, assim, entre esses que ainda não jogaram? Então, dentre os que não jogaram como titular, o GG. Eu considerava que ele iria atuar como titular, até fui pego um pouco de surpresa. Então, entendi que foi uma questão física. Até porque o Daniel Paulista gosta bastante dele, né? Jogaram juntos no CRB. Eu falei Jean Carlos, é Atuaram Lucas juntos. Rodrigues, desculpa. Atuaram juntos, né, na verdade. É,
Mas, enfim, eu tenho essa expectativa pelo GG. O restante conseguiu, entre o Lourenço foi titular, eu tinha muita expectativa no Lourenço, agora quero uma partida melhor do Lourenço, Girli. O Goiás fez uma baita partida contra o Goiatuba, mas não vi o Lourenço sendo o Lourenço que foi no Ceará e aqui no próprio Vila Nova. Posso acrescentar aí, Ana? Sim. Vou fazer uma lista bem rápida aqui para não estender. Também quero a estreia do Bruno Sávio, aí eu coloco entre aspas, tá? E e eu tenho uma expectativa aí não de gente de jogadores que já estavam no elenco. Porque como nós estamos mudando o time, como mudou o time, eu queria ver jogar, e acho que a hora é essa, Campeonato Goiano, é o Brian, por exemplo, sabe? Eu queria ver melhor, talvez o Wesley tendo um pouco mais de oportunidade, para a gente ter certeza se que esses dois jogadores são aqueles mesmo do ano passado. Porque a hora é essa, né? Se for para você olhar esses jogadores, tem que ser agora. Lá na frente é muito mais difícil de você fazer isso. E acho que o Daniel vai fazer. Até porque o Wesley já participou do jogo, a gente precisa lembrar disso. Foram poucos minutos, mas participou. E ele não era cotado nem para estar, né? E o Brian que não participou, mas imagino que vai participar. Até o Daniel falou sobre ele depois do jogo, né? Que conhece o jogador, que quis contratá-lo quando estava lá no CRB ainda. Então, é uma situação, para mim, tranquila. Para você, Carlão, o Goiás é favorito hoje lá em Catalão? É favorito hoje. É favorito. Eu não vou fugir daqui não. Se der, o Crackto joga em casa, pode ser que surpreenda, mas para mim o Goiás é favorito. Se não for favorito contra o Crack, aí é porque tá começando tudo errado de novo. E você, Ana, Goiás favorito? Goiás favorito, Girli? Favoritismo, né, torcedor, é o seguinte, é quem a gente acha que tem mais chance de ganhar o jogo. Isso que é favoritismo. Por quê? Aí a gente explica. Não é resultado, não. Quem fala que vai ganhar é palpite. Já se a gente acha que é favorito ou não, é uma análise. Então nós estamos fazendo uma análise aqui, nós três entendemos, que eu concordo com a Ana e com o Carlão, que o Goiás é favorito. Ou seja, o Goiás, para nós, tem mais chances de ganhar o jogo do que o Crack. O Goiás vai ganhar o jogo? Não sei. Se eu soubesse, eu vendia minha casa e punha o dinheiro tudo na Bet, né, Carlão? É claro, opa. E Porque é só, e vamos analisar como a gente analisa a Série B, outros campeonatos normais, né? Primeira rodada, como é que foi a primeira rodada de cada um dos dois times de hoje, né? o investimento que eles têm, né, os jogadores que tem no elenco. Eles, e tecnicamente falando, foi em Jataí, empatou com a Jataiense, nós viemos de uma vitória contra o Goiatuba. Então, eu acho que falar isso não é nenhum crime, né? Não é nenhum demérito também. É puramente o que nós temos de embasamento hoje.